Vai gravar e vai pro YouTube isso aí, hein, cara. Beleza, cara, não tem problema. Nenhum problema. É, Tá, vocês já estão vendo minha tela, né? tô, tá certinho. Beleza. Bom, antes de começar, eu quero mostrar um pouco sobre a agenda, o que que a gente vai falar nessa apresentação hoje. Então, a minha ideia aqui é falar um pouco mais sobre uma introdução do que é, né, e como funciona o Bug Bounty. Vou falar um pouco sobre como eu comecei na área de segurança e como eu comecei na área de Bug Bounty também. E também como você pode começar, mesmo sendo tipo aluno da faculdade ou está iniciando no mundo de segurança, você também pode começar. Tem várias pessoas que eu conheço que estão começando também, então eu reuni algumas dicas aqui e um path de como você pode começar na área de bug bounty, tá? Então a nossa agenda, a agenda da apresentação, vai ser esses 3 tópicos, tá bom? Antes de começar falando o que é e como funciona, só para eu ter uma ideia aqui, quem aqui que está assistindo, né, a apresentação sabe o que é bug bounty, ou já fez bug bounty, ou sabe pelo menos o que é? Manda sim no chat, ou não se não sabe, né? Só para eu ter uma ideia de como eu prossigo com a apresentação, que daí fica mais fácil a comunicação com vocês, tá? Ah, isso é legal, pô, isso é legal. Uma galera sabe, então isso é muito bom. Não tenho a menor ideia. Massa, então. Mas nunca participei. Sim, 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 sim. Legal, legal. Então a grande maioria já sabe bem o que é bug bounty, como funciona, e algumas pessoas não. Então eu vou fazer uma introdução do que é, né, ali como funciona, e aí eu passo para os próximos passos falando como começar, como você consegue os primeiros bounties e assim por diante, tá? Beleza? Fechou. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é bug bounty, né? E uma forma simples de você entender o que é, para quem não sabe o que é bug bounty, é basicamente um programa de recompensa onde empresas oferecem dinheiro em troca de vulnerabilidades, em troca de falhas de segurança. Então, se você, por exemplo, estava assistindo Netflix lá, por exemplo, Netflix tem um programa de bug bounty, tá? Então, você estava lá assistindo Netflix, assistindo o Round Six, né? Ou outra série que você gosta. Aí estava assistindo série e você interceptou as requisições ali que o Netflix faz para o servidor deles. E você percebeu que mudando alguns parâmetros, digamos assim, de requisições que vai para o servidor deles, você conseguiu acessar a conta de outra pessoa. Um exemplo, né? Uma conta ou um dado de outro usuário do Netflix. E isso é uma falha de segurança, obviamente, né? E aí você reporta essa falha de segurança, essa vulnerabilidade para o Netflix. O Netflix vai avaliar essa falha que você reportou para eles e vai te recompensar, né, por ter reportado essa falha de segurança. Eles te recompensam em dinheiro. Então, um programa de bug bounty nada mais é do que um programa de recompensa que troca falhas, né, bugs ou falhas de segurança por dinheiro. É basicamente isso. Então, você identificou uma vulnerabilidade, uma falha, você reporta para a empresa, que tem um programa de bug bounty, obviamente, e essa empresa, em troca desse relatório que você enviou para ela te paga. Então, basicamente, bug bounty é isso. A forma de você ganhar dinheiro reportando vulnerabilidades, reportando falhas de segurança para as empresas. Bem tranquilo, nada demais, né? Isso é o que é bug bounty. Agora eu vou explicar um pouco como funciona o bug bounty. Então, esse aqui é o overview do que é. Bem simples, né? E como que funciona o bug bounty? Um bug bounty, como eu falei, ele é um programa, né? Então, imagina que eu tenho a minha empresa, ou, por exemplo, a PUC. Vou usar o exemplo da PUC, que é mais fácil para vocês entenderem no contexto, né? Então, digamos que a PUC tem um programa de bug bounty, e no programa de bug bounty da PUC, existe uma política desse programa dizendo quais testes você pode realizar e quais testes você não pode realizar. Então, o que é uma falha de segurança e o que não é uma falha de segurança. O que é considerado uma vulnerabilidade e o que não é considerado uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, na PUC, tem lá a intranet, lá, né, o portal do aluno da PUC. E lá no portal do aluno, você tem a parte onde você vai ver lá a sua frequência, tem a parte para você enviar os trabalhos, é, responder as suas provas, ou o que seja, né, que você tem que fazer lá no portal do aluno da PUC. E digamos que o portal do aluno ele faça parte do programa de bug bounty da PUC, e assim também como o site principal da PUC, por exemplo. Então a PUC ela tem o programa de bug bounty dela, aí o grupo Marista pode ter o programa de bug bounty dele também, aí pode ter o do Marcelino, do Cajuru, assim por diante.
E cada uma dessas empresas vai ter um programa, e dentro de cada programa ele tem um escopo. E o escopo do programa ele diz quais ativos, ou quais sites, ou quais aplicativos, quais endereços IPs você pode testar. Então, por exemplo, a PUC ela tem um AS, né? Ela tem um bloco de rede, né? Então, digamos que o escopo do bug bounty da PUC fosse o AS da PUC, o endereçamento lá 292.112.0/24/22 ou /20, acho que é, né? /20. Então, esse endereçamento IP ele estaria atrelado ao programa de bug bounty da PUC, ou o portal da intranet e tudo que é relacionado ao portal do aluno. E aí, por exemplo, tem alguns sistemas legados que tinha, por exemplo, portal.pucpr.br lá, que é um sistema antigo que era utilizado no portal do aluno. E a PUC pode dizer que qualquer vulnerabilidade que você encontre naquele portal antigo, ele não é válido. Então, existe uma parte na política do programa chamada fora de escopo. Então, a PUC diz, beleza, lá o Microsoft Prime está no escopo, o portal XYZ está no escopo, esse portal está no escopo, mas esse outro portal aqui ele está fora do escopo. Então, o portal do Siga lá está fora do escopo também. Então, a empresa no programa de Bug Bounty consegue dizer quais sites e quais sistemas você pode testar. Um exemplo, então, da PUC foi esse. Quais portais estariam no programa de Bug Bounty e elegíveis para recompensa. Então, se você achou uma vulnerabilidade no site principal da PUC, por exemplo, isso estaria elegível a uma recompensa, por exemplo, em dinheiro. Então, se você achou uma falha no portal do aluno antigo, isso não estaria, não te daria a recompensa e essa vulnerabilidade reportada não seria atendida ou não estaria elegível à recompensa pela falha que você reportou. Então, todo programa ele tem uma política e nessa política ele diz o que você pode testar, o que você não pode testar. E dentro dessa mesma política desse programa, ele também diz quais vulnerabilidades são aceitas e quais vulnerabilidades não são consideradas como risco para a plataforma. Então, um exemplo, você conseguir acessar a conta de outro aluno. Lá, por exemplo, não sei se vocês ainda usam o Eureka, mas, por exemplo, digamos que lá no Eureka você consegue baixar um documento de outro aluno, por exemplo. Então, você sobe o seu documento, e aí quando você vai baixar o seu documento, você vai lá e muda o ID para um ID de outro usuário, por exemplo. E aí você baixa o documento de outro usuário. E aí isso é uma falha de segurança, porque permite você ter acesso aos documentos de outros alunos, por exemplo, né? Então, isso é uma falha de segurança. Então, tá lá que falha de segurança que permite você acessar dados de outros usuários. É considerado uma falha de segurança. E está elegível, por exemplo, a um bounty, né? Uma recompensa, se você identificar essa vulnerabilidade, por exemplo. Agora, se você identificar uma vulnerabilidade de, por exemplo, um CSRF, Cross-Site Request Forgery, isso, dependendo do contexto, por exemplo, se for no contexto de login ou logout, não está elegível a um bounty, né, uma recompensa. Ou, por exemplo, como foi feita a configuração do servidor, não foi feita uma configuração hardenizada, né? O servidor não está protegido, totalmente protegido. Está faltando alguns headers de segurança HTTP, por exemplo, né? Como HSTS ou Xframe Option e assim por diante, que permite algumas séries de ataques, mas não necessariamente ele é um risco para aquele site ou sistema que você está testando. Então, dentro dessa política, ele estaria descrito o que é aceito como falha de segurança e o que não é aceito. E dentro dessa mesma política, desse programa da PUC, por exemplo, vai dizer o quanto ela paga para cada vulnerabilidade. Então, digamos que você achou as vulnerabilidades, elas têm classificação. E essa classificação utiliza-se de uma metodologia chamada CVSS, que é como Vulnerability Scoring System. E dentro dessa metodologia, existe uma série de perguntas, e você respondendo essas perguntas que tem, é feito um cálculo, e baseado nesse cálculo, você consegue dizer qual é o risco que aquela vulnerabilidade traz para aquele sistema. Então, se você responde as perguntas, aquela vulnerabilidade ela pode ser baixa, ela pode ser média, ela pode ser alta e ela pode ser crítica. Então, tem esses 4 níveis de criticidade que uma vulnerabilidade pode ter. Ela pode ser uma vulnerabilidade baixa, que não vai causar tanto impacto de segurança na aplicação. Ela pode ser uma vulnerabilidade média, que ela tem um certo impacto de segurança, mas não de uma forma tão ampla.
Aí, uma falha de segurança que tem um nível de severidade alto, aí já tem, ela pode ser uma vulnerabilidade de execução remota de código, acesso a dados confidenciais e assim por diante. E uma falha crítica é o mais alto nível que uma vulnerabilidade pode ter. E o pagamento, né, dos bounties, das recompensas, eles variam de acordo com o nível da falha que você achou. Então, se você achou uma falha baixa, você ganha um valor X. Se você achou uma falha média, você ganha um valor X. Se você achou uma falha alta, você ganha um outro valor. Se você achou uma falha extremamente crítica, é um outro valor. E normalmente, né, quanto menor a criticidade da falha, menor é o pagamento. Quanto mais alta a criticidade da falha, mais alto é o pagamento. Beleza? Então, é assim que funciona o programa de bug bounty. E os programas de bug bounty, eles precisam ser hospedados em algum lugar. Então, hoje existem diversas plataformas. Eu coloquei as principais que a gente tem hoje no mundo. Então, hoje, a maior plataforma do mundo, que é onde hospeda os programas do Facebook, do Netflix, do Airbnb e de várias empresas, é a HackerOne. Essa empresa que hospeda vários programas de várias empresas grandes. Então, se você entrar lá, vai ter, sei lá, Tinder, tem um monte de empresa que hospeda os programas de bug bounty delas dentro dessas plataformas. Então, HackerOne, as recompensas são pagas em dólar, a Integrity, as recompensas são pagas em euro, e a Bugcrowd, as recompensas são pagas em dólar também. E essa aqui, a Bug Hunt, é uma plataforma brasileira de bug bounty. Então, tem várias empresas brasileiras e o pagamento é feito, obviamente, em real, tá? Então, a empresa, para ela hospedar, né, para ela criar o seu próprio programa de bug bounty, é essencial com que ela esteja cadastrado em uma plataforma de bug bounty. Então, ela se cadastra na HackerOne ou na Bug Hunt, por exemplo, se for uma empresa brasileira. Então, primeira coisa, se você quer testar e virar um bug hunter, testar os sistemas dessas empresas, os programas de bug bounty dessas empresas, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta em um desses sites. Eu tenho em todos eles, mas se você quiser, você pode criar ou na Bug Hunt só, ou só na HackerOne, ou só na Integrity. Você escolhe onde você quer se registrar, e assim que você se registra, até no final da apresentação eu posso voltar e mostrar, compartilhar minha tela, entrar lá nos programas, logar na minha conta, mostrar um pouco para vocês de como que é por dentro, mas só se sobrar um tempinho no final da apresentação daí, tá? Então, essa aqui são as plataformas que hospedam os programas de bug bounty e essas plataformas, elas têm dois tipos de programas. Eu expliquei então o que é um programa, eu dei o exemplo, né, do programa da PUC, e existem dois tipos de programas. Existem os programas públicos e os programas privados. Qual é a diferença de um programa público para um programa privado? Eu falei para você, né? Você quer testar, você se registra em uma dessas plataformas. Assim que você se registrar, ele tem uma lista com todos os programas de bug bounty lá. Só que a lista que aparece são dos programas de bug bounty público. O que é um programa de bug bounty público? Qualquer pessoa pode entrar lá, criar conta na plataforma e automaticamente essa pessoa vai ter acesso àquele programa. Ela não precisa fazer nada. Então, assim que você criou a conta, você já pode testar Google, Facebook ou qualquer outra empresa. As empresas grandes, normalmente, os programas de bug bounty delas são públicos. Então, qualquer pessoa pode reportar a vulnerabilidade. Então, você acabou de criar sua conta na HackerOne, você já está liberado para testar todas as empresas que têm programas públicos de bug bounty. Só que você tem que ter o seguinte pensamento: o programa público é você, né, que você acabou de se registrar, e mais milhares de outras pessoas também que se registraram, que provavelmente são bem mais experientes do que você na área de segurança, mais experiente do que eu na área de segurança. Essas pessoas entram na plataforma também testam esses programas de bug bounty. Então, é meio que uma concorrência injusta, digamos assim, né? Pô, tô começando na área de segurança, como é que eu vou competir com um cara que, pô, o cara tem um puta conhecimento de hacking, o cara é muito foda, sabe um monte de vulnerabilidade, como que eu vou competir em achar vulnerabilidade em um programa que esse cara também está pesquisando vulnerabilidade, né? Então, acaba sendo meio competitivo os programas públicos. E também existem os programas privados. E, na minha opinião, é aqui que está o ouro, aqui que está o dinheiro de verdade que você pode ganhar com o Bug Bounty. O que é um programa privado? Os programas privados são programas que somente pessoas que foram convidadas para fazer parte daquele programa de Bug Bounty pode reportar as falhas. Por exemplo, a PUC pode ter um programa de Bug Bounty e eu não sei. Pode ser que ela tenha realmente um programa de Bug Bounty e eu não faço ideia. O Grupo Marista pode ter um programa de Bug Bounty, eu não sei.
Eu só saberia, por exemplo, se eu tivesse sido convidado para o programa de bug bounty privado deles, por exemplo. Entendeu? Então, você não sabe que existe o programa. Por exemplo, eu fui convidado, eu faço parte hoje, na verdade, de vários programas de bug bounty privado de bancos. Então, tem vários bancos, os bancos, não um banco tradicional, os bancos digitais mesmo. Esses aí que a gente conhece, aí, que tem aquele que é branquinho, cinza, o outro que é roxinho e tal, né? E esses bancos, eles têm esses bancos digitais, no caso, né, não falei nenhum especificamente, esses bancos eles têm programas privados de bug bounty e eles convidam essas pessoas para fazerem, para testar o sistema deles e aí recompensar, obviamente, em dinheiro. Então, isso é bem, bem bacana. Só que, se você se registrou lá na HackerOne, você não pode chegar e enviar um relatório, um report de bug bounty para um programa privado, porque você não tem permissão, você não tem nem acesso àquele programa. Então você não consegue nem enviar o relatório para ele. É somente pessoas que foram convidadas. Aí o primeiro questionamento, provavelmente, de quem está começando ou está começando a aprender sobre bug bounty é: tá, e como é que eu faço parte de um programa de bug bounty, né? Privado, né? Como é que eu entro num programa privado? E existem duas formas de você fazer parte de um programa privado. A primeira delas é com reputação. Deixa eu abrir o chat aqui e deixar do lado, que às vezes vocês estão falando aí e eu não estou acompanhando aqui. Pera aí. Hip Eureka, agora é Blackbird. Ah, entendi, agora é o Blackbird. Já ganhou com isso? Já ganhei bastante, já falo sobre isso. Gabriela. Eu sou aluno dele e já ganhei algumas coisinhas, vale a pena o Rafa aí. Então, voltando aqui ao programa privado, você pode entrar de duas formas. Você pode entrar através de reputação. O que é reputação? É basicamente o seu status na plataforma. Todas essas plataformas que eu mostrei ali para vocês, deixa eu ver se eu consigo voltar ali. Todas essas plataformas que eu mostrei aqui, elas trabalham com o sistema de reputação. E uma reputação, quando você envia um relatório para uma empresa, você ganha uma reputação se aquele relatório for válido, é claro, né? Então, você precisa enviar um relatório para uma empresa que já existe, uma empresa que tem programa público, e se esse relatório, se essa vulnerabilidade que você enviou for realmente uma vulnerabilidade, você ganha pontos, além de dinheiro, é claro, você ganha pontos. Você ganha pontuação e reputação na plataforma. E conforme você vai ganhando essa reputação na plataforma, você começa a receber convites para programas privados. Então, isso é uma coisa bem legal. Então, só que aí você pode estar pensando, tipo, tá, então para eu ganhar acesso ao programa privado, eu preciso reportar para o programa público. Só que como que eu vou achar vulnerabilidade no programa público, sendo que tem milhares de pessoas testando? Então, para resolver esse problema, algumas plataformas, em especial a HackerOne, que hoje é a maior plataforma que tem, eles criaram um CTF, um Capture the Flag. Para quem não sabe, eu vou explicar rapidinho. Capture the Flag é basicamente um jogo de hacking, onde o seu objetivo é explorar uma vulnerabilidade. E assim que você explora uma vulnerabilidade de um determinado sistema ou de uma aplicação, você ganha uma flag. É tipo, pega a bandeira, só que para você pegar a bandeira, você precisa invadir o sistema ou explorar alguma falha de segurança. E assim que você explora a falha de segurança, o sistema te dá um pedaço de texto, uma string, e nessa string ela tem um código, e aí você pode utilizar esse código, que é uma flag que a gente fala, e você utiliza essa flag para pontuar. Então isso é uma forma de você provar que você sabe tecnicamente explorar aquelas determinadas vulnerabilidades. E é uma forma de você também ganhar reputação. Então, quando você joga o CTF da HackerOne, por exemplo, e você ganha a pontuação no CTF deles, você automaticamente também ganha reputação na plataforma. E como você ganha reputação, você ganha convites também para programas privados. Então, existem essas duas formas de você ganhar acesso a programas privados. Uma é enviando relatórios válidos para programas públicos, ou você participando do CTF deles e provando que você sabe tecnicamente explorar aquelas determinadas vulnerabilidades. Também é uma forma de você ganhar acesso a programas privados. Então é bem bacana, tá? Então é isso. Vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui de um programa público para a gente analisar, tá? E como exemplo, eu peguei o programa, um programa público de bug bounty e é o programa da PayPal. Então a PayPal, lembra que eu falei da política? Então aqui a política da PayPal, para baixo, eu peguei só a parte de cima, tá? Mas na parte de baixo da política tinha lá quais são os assets, né? Quais são os ativos de TI, quais são as URLs, quais são os aplicativos
que você pode testar e quais são as URLs ou sites que você não pode testar que não está no escopo do teste. Então, aqui, por exemplo, no PayPal, a gente consegue ver os rewards, né? Que seria os bounties que o PayPal paga para as vulnerabilidades detectadas nos sistemas deles. Então, se você achou uma falha, por exemplo, de segurança baixa no PayPal, eles vão te pagar $100. Então, uma classificação baixa ela vai de 0.1 a 3.9 lá no CVSS. Eu vou mostrar para vocês lá o cálculo depois. A própria HackerOne deixa você fazer o cálculo pela plataforma deles. Isso é bem legal também. Aqui a gente tem, por exemplo, se você achou uma vulnerabilidade média na PayPal, eles vão te pagar $1.000. Agora, né, o dólar deu uma subidinha hoje aí, 5,70, 5,60 e poucos, né? Dá uns R$5.600, R$5.500 mais ou menos, né? Se você achou uma vulnerabilidade alta, no PayPal eles te pagam $10.000, que daria uns R$50 mil mais ou menos. E se você achou uma falha crítica, você teria ganhado $20 mil em bounty do PayPal. Aí eu fui lá e no Hacktivity tirei um print das últimas atividades que aconteceram nesse programa. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui no Hacktivity, que é Hacker Activity, é um acrônimo para Hacker Activity, a gente consegue ver a atividade dos últimos reportes que foram enviados para o PayPal. E a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o WhoAreMe, esse usuário aqui, WhoAreMe, enviou para PayPal um relatório, ele não diz o que foi a vulnerabilidade que ele enviou, mas que ele ganhou aqui $8 mil e foi 23 horas atrás. A gente consegue ver também que, por exemplo, o Today's New, esse cara aqui é um dos caras mais fodas que tem. Se eu não me engano, ele é top 1 na plataforma hoje da HackerOne. E ele enviou para o PayPal e ele ganhou $18 mil um mês atrás. Então ele ganhou aqui $18 mil por uma vulnerabilidade que ele reportou para o PayPal. Aí teve esse aqui. Esse aqui pode ser duas coisas. Ou essa vulnerabilidade que ele reportou não era válida e a PayPal só fechou. Ou era uma vulnerabilidade que a PayPal pagou um valor e não quis fazer disclosure do valor, também tem essa possibilidade, ou não existe a possibilidade de não ter nenhum pagamento, porque pode ter um relatório duplicado. Então, se você enviou uma falha, né, reportou uma vulnerabilidade que outra pessoa reportou antes de você, esse seu relatório ele fica inválido, né? Ele vira duplicado, porque uma outra pessoa já reportou antes de você. Então, quem reporta antes a vulnerabilidade leva o bounty. Ele não é dividido entre as pessoas que acharam um bug. Então, quem reporta primeiro a vulnerabilidade ganha um bounty. E aqui a gente consegue ver que esse mesmo usuário aqui, o WhoAreMe, também ganhou 18 dias atrás, então aqui 23 horas atrás, $8 mil, e 18 dias atrás ele também tinha enviado um outro report e ele ganhou $11 mil. Então esse aqui é um exemplo, não é todo relatório que você vai enviar que você vai ganhar $8 mil, $11 mil, $18 mil, nem... Isso aqui são vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades altas, que é extremamente difícil você achar num programa público, né? Lembrando que o programa do PayPal é um programa público, então é extremamente difícil você achar uma vulnerabilidade alta e crítica em um programa público, é muito difícil. Então, isso aqui envolve muita técnica, tem várias coisas por trás disso aqui, é claro, né? E beleza, então isso é bug bounty e é assim que funciona o bug bounty. Agora eu vou falar um pouco sobre como eu comecei e depois eu posso falar um pouco sobre como você pode começar. Antes de eu falar como eu comecei, alguém tem alguma dúvida até aqui? Manda aí no chat, deixa eu ver se alguém... Porque eu falo rápido mesmo, né? Então, às vezes acaba passando e vocês ficando com alguma dúvida. Então, se alguém tem alguma dúvida, manda, agora é a hora. O cara pode ficar micando, o que é micando? Micando alguma vulnerabilidade, tipo, separar ela em dois relatórios para ganhar 2 bounties. Claro, ó, você ganha por vulnerabilidade. É diferente de um pentest, por exemplo, né? Num pentest você é pago um valor integral por um projeto e você tem que reportar o máximo de vulnerabilidades possíveis, né? E no bug bounty não, você é pago por vulnerabilidade reportada. Então, se eu achei um XSS no endpoint X e eu achei um XSS no endpoint Y, são dois endpoints diferentes, são duas vulnerabilidades diferentes, são dois relatórios diferentes que eu vou enviar e são dois bounties diferentes. Então, dependendo, obviamente, você tem que pensar um pouco sobre se o patch resolve as duas vulnerabilidades. Então, você reportou uma vulnerabilidade,
e você viu que ela afeta outro endpoint também. Se o mesmo patch para uma vulnerabilidade corrigir os dois endpoints, então é só um relatório daí. Mas se você notar que não, são dois endpoints diferentes, a correção da vulnerabilidade vai ser diferente para os dois endpoints, são dois relatórios diferentes. Então, sim, você pode, quando você envia relatório por vulnerabilidade, tá? Por exemplo, eu achei duas vulnerabilidades no Nubank. Eu criei dois relatórios. Só o Leonardo tem dúvida? Eu posso dar continuidade, então? Eu acho que sim, né? Beleza, vou continuar então. Bom, eu vou falar um pouco sobre como eu comecei então para vocês. É, eu comecei, deixa eu ver por onde eu vou começar que fique mais. Ele mandou um joinha ali. Que fique mais claro para vocês. Eu não quero também tomar o tempo falando coisa que não vai agregar muito para vocês, mas eu quero contar um pouco da minha breve história. Eu comecei a aprender programação no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a aprender programação. A primeira linguagem que eu aprendi, eu lembro que foi que eu estava no ensino médio e eu estava fazendo estágio na PUC. E no Grupo Marista, na verdade, né? Tava fazendo estágio no Grupo Marista, na TI do Grupo Marista. E aí, fazendo estágio na TI do Grupo Marista, eu conheci várias pessoas, é claro. E uma dessas pessoas que eu conheci, ela estava fazendo um curso da PUC. E ele estava estudando programação, então ele me incentivou muito. Eu não lembro qual era o curso que ele estava fazendo, mas ele me incentivou muito a aprender programação quando eu estava fazendo meu estágio. E aí, beleza, ele estava aprendendo C na época, se eu não me engano. E aí eu também falei, beleza, vou aprender essa parada. Eu tava no terceiro ano do ensino médio e fui aprender C. Então, antes de sair do ensino médio, eu já comecei a aprender programação e isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então, passei lá o terceiro ano do ensino médio aprendendo sobre programação. E depois que eu aprendi sobre programação, essa pessoa me passou outros conteúdos, outras coisas para ir aprendendo. E aí eu aprendi um pouco sobre VB. Nossa, hoje, né, provavelmente nem ensinam isso, né? Mas aprendi sobre VB, C, depois um pouquinho de VB e depois um pouquinho de ASP. Então, foi as linguagens que eu aprendi no começo, ali no finalzinho do terceiro ano do ensino médio. E aí, saindo do ensino médio, fui para a faculdade e eu comecei fazendo um curso de gestão de TI. E, sério, eu não sei como é o da PUC, porque não foi na PUC que eu estudei, mas foi numa outra faculdade e complexo, complicado, porque a primeira coisa que a gente foi aprender foi programação. Só que quando eu entrei na faculdade, eu já sabia programação. Então a faculdade meio que me atrapalhou de aprender nesse sentido, sabe? Porque o professor estava ensinando Portugal e aí eu ficava enchendo o saco do professor e falei, professor, Portugal é ruim, entendeu? Pô, você pode ensinar lógica de programação para os alunos ensinando C, por exemplo. Porque esse é algo que ele te força a aprender, por exemplo, sobre computação. Né? No C você precisa entender, ele te força a aprender sobre região de memória, alocação de memória, você precisa entender como funcionam os registradores da CPU. Então o C te dá uma boa visão sobre como a computação funciona. E para a área de segurança, isso é extremamente importante, você entender como o computador funciona. Então, eu lembro da faculdade me atrapalhar, eu queria aprender outras coisas e a faculdade me atrapalhar muito de aprender, sabe? E aí, enquanto o professor estava ensinando lá Portugal para os outros alunos, eu já estava me interessando em outros assuntos, já estava começando a aprender, por exemplo, redes, porque, como eu falei, eu estava junto com a galera de TI do Grupo Marista ali, e aí eu colava em todo mundo lá na TI e ia sugando a galera. Tipo, o pessoal de redes, chegava no pessoal de redes lá e já queria aprender coisas sobre redes, chegava no pessoal de programação, queria entender como é que eles desenvolviam as coisas. Então, eu sempre tive muito perto da galera de TI ali do Grupo Marista. Isso foi bem legal, porque eu consegui absorver bastante coisa e várias ideias, até um caminho para onde ir. Então, aprendi sobre programação primeiro, depois aprendi sobre redes, que foi uma coisa bem importante para mim aprender na época. E eu lembro de fazer 2 semestres da faculdade e a faculdade não ter agregado literalmente nada para mim na minha carreira. E eu vi que realmente o que estava fazendo eu aprender era fazendo. Então tem gente, obviamente, para cada pessoa é diferente, né? Tem gente que aprende melhor vendo, outro fazendo. Tem gente que aprende melhor escutando, né? Tem gente que aprende melhor fazendo. E eu sou muito a pessoa que aprende melhor fazendo. Então eu via a pessoa fazendo, eu ia lá e também fazia, e é uma forma que eu aprendia melhor do que só ficar escutando o professor falando, sabe? E eu acho que na área de TI
essa é a minha visão na área de TI, na área de segurança, a melhor forma de você aprender qualquer coisa é fazendo. Então, eu lembro do professor estar na aula de C e fazendo a gente escrever código na folha. Não faz o menor sentido. Eu falava, professor, tá, mas como que eu vou compilar esse código aqui na folha? Não faz nenhum sentido, né? Como que você vai compilar na sua cabeça para saber se a minha prova tá certa, se o meu programa que eu escrevi tá certo, né? Então, eram coisas assim, nesse nível para vocês terem uma ideia. Assim, então, era bem, bem ruim mesmo, sabe? E aí, esse é um dos motivos também que fez eu trancar e sair da faculdade mesmo, abandonei, porque era muito ruim e acabei estudando por conta. E uma coisa que me ajudou muito foi estar junto das pessoas que estavam vivenciando TI, vivenciando segurança, e essas pessoas me ajudaram muito a direcionar os estudos. Então, obviamente, eu devo muito à galera da área de TI, do Grupo Marista, falando de novo, né? Porque eles me ajudaram a desenhar um path e ir para onde eu queria. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu nem conhecia direito, na verdade, a área de segurança ainda. E aí eu fui conhecendo outras áreas, conheci a área de servidores, a área de redes, conheci várias áreas dentro. Por isso que eu sei um pouquinho sobre a estrutura da PUC, porque eu trabalhei bastante tempo no Grupo Marista, então eu conheço mais ou menos a estrutura de como funcionam as coisas. E aí, beleza, aprendi as bases de TI, seria, para mim, as bases de TI redes de computadores é extremamente necessário, programação é muito importante, principalmente para a área de para área de segurança. Se você quer ir para a área de segurança, se o objetivo é trabalhar na área de segurança, anote esses pré-requisitos e você precisa aprender programação, redes e base de arquitetura de computação. Então, você entender como o computador funciona, você entender sobre redes, protocolos de redes e você entender sobre programação, saber escrever e saber ler código. Então, essas três coisas pode parecer meio besta agora, mas é extremamente essencial para a área de segurança. E lá na frente eu falo, quando eu for falar como você pode começar, eu vou explicar o porquê que cada uma dessas coisas são importantes para quem quer trabalhar na área de segurança. E aí, beleza, eu estava fazendo estágio ainda, eu fiz 2 anos de estágio, e aí eu saí do estágio e fui para o suporte. Então eu trabalhei muito tempo no suporte ali do Grupo Marista, então, e trabalhar no suporte me deu uma outra skill, que também é muito importante para a área de segurança. Então eu falei de skills técnicas, né, hard skills, que são importantes você saber, e um soft skill que eu adquiri no suporte que eu acho importante é a skill de troubleshooting, de você saber analisar um problema, porque os usuários chegavam com um problema para a gente resolver, a gente precisava identificar o problema, analisar o problema, analisar e identificar o problema e resolver o problema. Então, eu trabalhei um tempo no suporte e isso me ajudou muito a desenvolver skill. E a área de segurança, e principalmente a parte de segurança ofensiva, nada mais é do que você detectar problemas, né? E você propor uma solução para aquele problema. Então, você ter essa skill de troubleshooting, de você ter uma visão analítica sobre como as coisas funcionam, sobre como uma rede, uma aplicação, um sistema funciona, facilita a sua visão para identificar problemas de segurança. Então, essa foi uma skill importantíssima que eu adquiri trabalhando, por exemplo, no suporte. Várias pessoas que eu conheço hoje que trabalham, que são pessoas ótimas na área de segurança, que eu conversei com várias dessas pessoas e a trajetória delas, uma coincidência, elas também passaram pela área de suporte e também falaram a mesma coisa, que pô, eu desenvolvi a skill de troubleshooting e isso foi muito importante. Então, isso foi bem legal. Eu trabalhei um tempo, depois do suporte, eu fui para a área de segurança do Grupo Marista. Eu reportei algumas vulnerabilidades que existiam dentro da rede. E aí eu fui para a área de segurança. O Fabiano Boscato, me convidou para trabalhar na equipe dele, na área de segurança. E aí eu fui fazer parte da equipe dele. Eu lembro que na época a gente montou todo um time de segurança. Foi bem legal, assim, montar o time, fazer parte da criação do SOC. E, sério, foi muito legal a experiência. E beleza, fiquei um tempo trabalhando na área de segurança ali. E aí, quando eu vi que, beleza, né, já deu para dar uma boa ajuda, já estava bem diferente do que era antes, e aí eu resolvi abrir a minha própria consultoria de segurança para ajudar outras empresas. Então, eu abri a minha consultoria, saí do Grupo Marista, né, eu era analista de segurança, eu saí do cargo de analista e abri a minha própria empresa de consultoria de segurança. Na minha empresa de consultoria, eu prestei serviço de pentest, está escrito pentest aqui desde o começo, quando eu comecei a falar, né? E nessa consultoria eu prestava serviço de pentest para as empresas. Então, eu vendia o serviço de pentest
e auditoria, né? Então, análise de vulnerabilidade, pentest, fazia parceria com empresas para regulamentação, por exemplo, da LGPD, e aí eu fazia os testes de segurança para essas empresas. Então era bem legal porque eu consegui adquirir mais experiência de comunicação daí com as empresas, como que você analisava ali outro sistema, porque querendo ou não eu fiquei meio viciado, digamos assim, na arquitetura do grupo Marista, né, de como as coisas funcionavam ali. E quando eu fui prestar serviço e consultoria para as outras empresas, eu entendi que era diferente, era outra estrutura, outras tecnologias. Então, isso me deu uma visão bem diferente sobre como o mercado funciona também. Então, essa foi minha trajetória de como eu comecei, e essas são as bases que eu considero importante você saber. E aí, beleza, na minha consultoria, fiz pentest, um bom tempo fazendo pentest para empresas, e tem uma coisa muito legal aqui, porque vocês sabem provavelmente o que é pentest. Para quem não sabe, é basicamente um teste de segurança que a empresa contrata você para fazer. E no pentest, você é pago, tem os tipos lá de pentest, black box, white box, gray box, né? E dependendo do tipo, você é pago para identificar o máximo de vulnerabilidades possíveis. Por exemplo, no white box, né? Então você é pago para identificar o máximo de vulnerabilidades possíveis naquele sistema, e você é pago para isso. Normalmente o white box é mais caro justamente por conta disso, né? E aí, beleza, você tinha que ir lá e fazer os testes de segurança naquele sistema, naquela empresa, e você recebia uma quantia exata para aquelas vulnerabilidades, independente do nível de criticidade daquelas vulnerabilidades e independente da quantidade de vulnerabilidades que você reportasse, né? Então, foi aí que eu conheci o Bug Bounty, porque eu já ouvia falar, entendi o conceito, mas era algo muito novo aqui no Brasil ainda. Ainda é novo, não estou falando como se fosse algo tipo, nossa, super consolidado. Não, ainda é super novo no Brasil, mas poucas pessoas comentavam sobre esse assunto, então não se sabia muito sobre. E aí as pessoas começaram a fomentar e comentar um pouco mais sobre esse assunto de Bug Bounty, e aí eu fui atrás de entender. Eu falei, peraí, que parada é essa? Como que funciona? E aí que eu entendi como funcionava, e que você o meu a principal coisa que me chamou a atenção era eu ser pago para cada vulnerabilidade que eu reportava. Então, falei, pera, eu tô fazendo um pentest aqui e eu tô reportando 15, 30, 40 vulnerabilidades, e aí várias vulnerabilidades críticas, sendo que eu posso dedicar esse mesmo tempo e esforço procurando vulnerabilidades em programas de bug bounty. Eu tenho uma skill aqui que eu já entendo como as coisas funcionam, como a parte de hacking, pentest funciona, sei identificar vulnerabilidades, sei explorar vulnerabilidades, sei criar um relatório decente para enviar para o cliente, mostrar o impacto que uma vulnerabilidade tem, por exemplo. Beleza, eu sei fazer isso. E aí eu comecei a olhar os programas de bug bounty, como eles funcionavam, e comecei a enviar os relatórios. E, obviamente, os primeiros relatórios são os piores, né? Porque você não sabe o que você está fazendo, você está enviando de qualquer jeito, aí você envia uma vulnerabilidade que não existe. Aí, até você entender o conceito ali é um pouco complicado quando você está indo sozinho, né? Então, eu demorei um pouco para entender. Agora, você, tendo acesso a essa palestra aqui, não precisa cometer esses mesmos erros que eu cometi, né? Então, você consegue já saber, opa, beleza, eu preciso chegar, ler a política, ver o que é uma vulnerabilidade, o que não é uma vulnerabilidade considerada, quais são sites e sistemas que eu posso testar, o que eu não posso testar. Então, você já tem esse conhecimento agora se você quiser começar no Bug Bounty. Então, já é um avanço a mais do que eu quando eu comecei, que eu não sabia nada do que estava fazendo. Então, levei um tempo ali para entender como funcionava a plataforma, como você ganhava reputação, como você ganhava os convites, e aí que eu comecei a enviar os relatórios de fato, como precisava ser mandado no programa de Bug Bounty. Então, depois de um tempo enviando relatórios, enviando falhas de segurança, isso faz mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos e meio que eu comecei a enviar relatórios, enviar falhas de segurança para as empresas, e ao longo desse tempo eu consegui enviar relatório para várias empresas. Algumas, infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês, não consigo colocar aqui porque são programas privados, então os programas privados, esse é o lado ruim. Os programas privados eu não posso mencionar com você quais falhas de segurança eu achei, por exemplo. Então isso é uma coisa muito ruim, sabe? Eu queria muito falar aqui de empresas que eu reportei falha, mas eu não posso falar, porque é um banco, é uma empresa privada, e ela não quer que eu discuta essa vulnerabilidade publicamente. Essas empresas são empresas que têm programas públicos. Então aqui a gente tem, por exemplo, Nubank, tem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Microsoft,
Adobe, o Hyatt, que é um dos maiores conglomerados do ramo de hotelaria do mundo, Stone, são algumas das empresas, né? E aí eu posso comentar sobre algumas vulnerabilidades que eu reportei, por exemplo, no Nubank. No final do ano passado, eles lançaram o Pix, né, em novembro do ano passado, e aí os bancos estavam implementando, né, os bancos ainda estavam entendendo como é que funcionava, e eu identifiquei uma falha de segurança no Pix, no aplicativo do Nubank, onde a forma como ele validava o QR Code do Pix era incorreta. Então tem uma validação no Pix chamada CRC16, que é uma validação de cifra, basicamente um cálculo feito baseado na quantidade de caracteres que tem dentro do conteúdo do QR Code para evitar fraude, né? Para você não conseguir adulterar nenhuma informação dentro do QR Code. E eu consegui alterar o destinatário e o valor do Pix. Então, eu e alguns alunos, eu tenho um treinamento e a gente tem uma comunidade lá. E aí, eu e alguns alunos, quando foi lançado o Pix, a gente parou e se dedicou um tempo pesquisando, entenderam como funcionava e foi bem legal. E a gente identificou essa vulnerabilidade e a gente reportou lá para o Nubank. Eu reportei uma outra vulnerabilidade para eles ainda estão arrumando, então ainda não posso comentar com vocês sobre ela até eles terminarem de arrumar. Quem sabe outra oportunidade eu posso falar para vocês um pouco mais sobre essa outra falha de segurança que eu reportei. Eu reportei uma falha para a Microsoft esses dias também, 2 meses atrás, só que eles ainda estão arrumando. Hoje eles me responderam o segundo e-mail que eu mandei para eles. Eles falaram que eles ainda estão arrumando, porque eu reportei uma falha de segurança e essa falha afeta 16 mil subdomínios da Microsoft. Então, 16 mil URLs, possíveis URLs, com o domínio microsoft.com, eu conseguia executar código malicioso no navegador dos usuários, vamos deixar assim, para não dizer exatamente qual é a vulnerabilidade até eles terminarem de arrumar. Mas acho que deu para entender mais ou menos aí o que é a falha de segurança, né? Então, eles ainda estão arrumando e aí, eles ainda não deram uma previsão, mas a vulnerabilidade que eu reportei é uma vulnerabilidade crítica. Então, a média do bounty da Microsoft para vulnerabilidade crítica é de 5 a 10 mil dólares. Então, eu ainda estou esperando eles terminarem de fazer a correção para daí darem um retorno sobre isso. No Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não, eu acho que esse não teve disclosure, então eu não posso falar para vocês, mas só uma vulnerabilidade alta, não foi uma vulnerabilidade crítica, foi só uma vulnerabilidade alta, que foi na Marinha Americana e foi no Exército Americano, 2 vulnerabilidades que eu reportei para eles lá, que é bem legal. Esse programa deles aqui, eles não pagam, é o que a gente chama de Vulnerability Disclosure Program. Então, algumas empresas, elas têm programas de bug bounty, só que elas não pagam. Elas só te dão pontuação. E esse é o exemplo aqui do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles não pagam pelas vulnerabilidades, mas ele te dá muita pontuação na plataforma. Então, se você achou uma falha de segurança no Departamento de Defesa, eles te dão muita pontuação na plataforma, e aí você consegue acesso a vários outros programas de bug bounty. Então, isso é uma vantagem. Não é uma vantagem porque você não ganha dinheiro, mas é uma vantagem porque você ganha. Quando eu reportei para eles as vulnerabilidades, eu ganhei vários programas de bug bounty privado. Então, é uma vantagem aí. Já ganhei bounty da Stone e de outras empresas também. Da Adobe também foi uma falha de cross-site scripting que eu reportei para eles, bem bacana também. Então, essas são apenas algumas das empresas, aí tem outras privadas, como eu falei, infelizmente eu não posso comentar para vocês. Então, esse foi o meu path para começar. E só que você não precisa, digamos assim, sofrer tudo isso que eu sofri para poder começar no bug bounty. E durante esse período, analisando os programas, analisando as empresas, foi até o que me fez focar em determinadas coisas, que é o que eu vou falar para vocês agora aqui. Analisando os programas de bug bounty que existem, que eu já olhei, a grande maioria, eu diria que mais de 90% dos programas de bug bounty estão diretamente ligados a sites e sistemas web. Em alguns casos, a gente tem aplicativos móveis, então você tem que baixar o app e fazer pentest no aplicativo móvel, isso também tem, mas 90% é site e sistema web. Então eu falei, opa, isso aqui é uma coisa bem legal, eu acho importantíssimo eu me especializar nisso. Então, eu já tinha um bom conhecimento de web, eu falei, não, eu vou focar só em achar vulnerabilidade em site e sistema web. E foi que eu me especializei. Comecei a estudar todo tipo de vulnerabilidade possível que poderia existir em um site, uma aplicação web, e hoje é a minha especialidade. Eu sou especialista em achar falha em site e sistema web. Então, o que eu diria para você aprender hoje, para você começar no bug bounty? Saber programação. Por que saber programação? Porque em alguns casos você vai precisar entender
como um sistema funciona e como a lógica de um sistema funciona. Então, você vai precisar entrar, se cadastrar no sistema, só que quando você entende como a programação acontece, quando você está testando um sistema, você tem que ter a seguinte mentalidade: qual falha de segurança eu teria cometido aqui? Qual falha de segurança eu, programando, teria cometido nesse endpoint? Então, esse é um pensamento que eu tenho muito, porque eu tenho uma skill de programação, então eu sei exatamente como as coisas funcionam. Eu falo, opa, aqui nesse endpoint eu teria cometido esse erro de programação, eu teria cometido esse erro de lógica, eu teria cometido X erro, Y erro. Então, é muito bom você ter essa skill de programação para você ter a mentalidade de desenvolvedor. Se você é desenvolvedor, se você está assistindo aqui e tem uma skill de programação, ou até já trabalha como desenvolvedor, ou trabalha com desenvolvimento, você está um passo muito à frente da maioria dos profissionais que trabalham hoje na área de segurança. Por quê? Porque essa sua skill de ler código, ela é muito importante, e a sua mentalidade sobre como um sistema funciona é muito importante também, porque você consegue parar e olhar para uma aplicação e falar, ah, está acontecendo isso. Ah, agora ele está provavelmente conectando isso aqui no banco. Ah, provavelmente ele está pegando isso aqui no servidor de cache. Ah, provavelmente ele está fazendo essa ação XYZ. Então você consegue ter uma visão de como de fato as coisas funcionam, e isso é bem importante. Então, programação, e você também é importante saber programação não só para isso, mas também para automatizar o seu trabalho. Além de te dar essa skill e essa análise de como uma aplicação funciona, você saber programação, você consegue automatizar o seu trabalho. Você consegue criar scripts ali em Python, em Shell Script, que agilizam o seu trabalho de teste. Então, se você sempre segue uma cadeia de teste quando você vai testar um site, é legal você ter um script para fazer isso para você. Hoje eu tenho vários scripts que me ajudam a fazer determinadas coisas. Ah, eu quero pegar todos os subdomínios desse domínio aqui e já rodar um scan que faz XYZ. Então, eu já tenho scripts que eu fiz baseado na minha experiência para executar as ações que eu quero. Então, você ter essa skill de programação te ajuda nisso também, na automatização do seu trabalho. Então, isso é bem importante. Outra coisa, é importantíssimo você saber redes, tá? Obviamente você não precisa saber, sei lá, como gerenciar um switch e subir um puta roteamento, SPF, BGP, não precisa saber nesse ponto como as coisas funcionam, mas é importante você saber como um protocolo funciona, como a comunicação de rede funciona, como funciona o balanceamento de carga de rede, como que funciona a comunicação de fato. Por que eu digo que isso é importante? Porque a internet hoje é movida com protocolos. Então, você entender, por exemplo, como o protocolo HTTP funciona, como até o TCP mesmo, como a comunicação entre um computador e outro é feita, é importante você saber, porque em ataques mais complexos, por exemplo, como o HTTP Request Smuggling, é importantíssimo você entender como acontece a comunicação entre um computador e outro no nível de rede. Quando você mantém, por exemplo, uma conexão aberta entre dois computadores, um Keep Alive entre dois computadores, e quando você mantém essa conexão aberta, quais falhas de segurança pode ter? Né? Então, isso é bem importante você ter esse tipo de conhecimento para você parar e analisar e falar, opa, aqui tem uma falha. Eu sei que aqui tem uma falha pelos meus conhecimentos de rede. Então, você entender sobre modelo OSI, entender sobre bases da rede mesmo é importantíssimo. Obviamente, máscara de rede, sobre classificação de rede, tudo isso é muito importante você saber, tá? Então, redes e programação, duas skills essenciais para a área de segurança. Agora, para a área de bug bounty, eu diria para você focar em falhas em sites e aplicações web. É o que há, entendeu? Você pode até aprender outras falhas relacionadas à infraestrutura, exploração de binário. Tem espaço para isso? Tem espaço para isso. IoT, né? Tem espaço para tudo isso. Mas, aonde está a maioria dos programas e aonde está o ouro da maioria das coisas é nos sites e sistemas web. Então, se você quer focar ou quer começar a praticar, eu recomendo você aprender a explorar vulnerabilidades de sites e sistemas web. Então, ao longo de tudo isso que eu falei para vocês até aqui, se algum momento pareceu fácil, eu quero deixar claro para vocês aqui, para vocês não me xingarem depois no Instagram, no Twitter, ou seja onde for, dizendo que eu, sei lá, em algum momento eu disse que era fácil e você não está frustrado porque você não conseguiu. E eu quero deixar claro aqui para você que não é fácil. Tudo isso que eu falei aqui para vocês
não é nem um pouco fácil. É um trabalho duro, você precisa ter muito conhecimento para você começar e aprender, mas eu também quero deixar claro que é totalmente possível você aprender. Tem metodologias que você consegue seguir, tem metodologias de teste que você consegue seguir. Tem hoje a comunidade de segurança, ela é muito boa. A gente está conseguindo criar um ambiente bem legal de segurança hoje aqui no Brasil, então a gente consegue criar ecossistemas onde as pessoas se ajudam muito. Então hoje a gente tem, por exemplo, o OASP, que é um projeto incrível de vulnerabilidades ali, de Web Application Security no geral, né? Onde ele visa em fazer tudo o que você precisa para manter a segurança de uma aplicação web. Então, desde, por exemplo, um checklist de code review, desde um checklist de como você monta uma aplicação segura, ou até um checklist de teste de segurança. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Web Security Testing Guide, ou WSTG. O WSTG é um manual incrível para você testar sites e sistemas web. Posso até mandar para vocês aqui, ó. WSTG, esse aqui, ó. Na verdade, eu posso até pegar o link aqui para mandar para vocês para ficar mais fácil aqui. Eu mando no final da apresentação, mas o WSTG que eu mandei no chat para vocês, que é o Web Application Security Testing Guide. Esse carinha é muito bom, cara. É muito, 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 muito bom para você testar. Ele te dá literalmente um path, ó. Testa isso, testa isso, testa isso, testa essa vulnerabilidade, testa essa vulnerabilidade. Então, é um puta checklist muito bom para você procurar vulnerabilidades em sites e sistemas web. Então, depois eu posso mandar outros links para vocês mais sobre isso. Então, quero deixar claro para vocês aqui que não é fácil, mas é totalmente possível. Mas não é fácil. Eu deixei claro. Em algum momento fiz parecer que é fácil. Desculpe, mas não é fácil. É difícil. Tem metodologia, tem metodologia. As recompensas são legais, dá para ganhar uma graninha aí fazendo, mas não é fácil, beleza? Então, eu vou deixar aqui para vocês. Esse aqui é meu perfil lá na HackerOne. Se você quiser entrar lá e ver, aí você consegue ver os thanks que eu recebi lá, os obrigados que eu recebi das empresas, lá, dos relatórios que eu enviei para eles. Esse aqui é meu Instagram, se você quiser acompanhar. Eu posto muito conteúdo relacionado à segurança lá. Então, eu sempre compartilho um pouco do meu dia a dia, mostrando o que eu estou vendo, quais falhas novas que eu estou vendo, o que eu estou acompanhando. Então, eu sempre tento passar um pouco do meu conhecimento lá para a galera. Então, se você quiser acompanhar lá, é bem legal. E aqui eu coloquei um link, que é o Linktree. E aqui nesse Linktree tem um site que tem uma lista de links que eu criei. E tem lá link para um vídeo meu explicando sobre como começar bases da web, né? Eu vou explicar o que é HTTP, o que é DNS, de uma forma bem profunda, bem legal, para quem está iniciando. Eu quero saber como que eu faço uma análise de vulnerabilidade decente. Tem lá um vídeo só sobre análise de vulnerabilidade. Pô, eu quero aprender uma técnica avançada de hacking. Tem lá um vídeo de request smuggling, que você pode entrar lá no meu canal do YouTube e assistir, onde você vai aprender sobre isso, por exemplo. Então, tem até série de vídeos que eu crio muito séries de vídeos explicando bases mesmo. Então, teve uma série que eu fiz um pentest em um sistema baseado em nuvem, um sistema que estava rodando na AWS. Então, eu mostro de vulnerabilidades, é uma série de 4 ou 5 vídeos, eu não lembro, mas tem até um laboratório para você praticar comigo lá de graça e tal. Você entra lá, se registra e você ter acesso às aulas, é uma série de aulas, você ter acesso ao laboratório para você entrar lá e praticar e testar. E aí eu mostro o path, passo a passo de análise de vulnerabilidade na aplicação, exploração, é bem bacana, é bem massa. Então, se você quiser acompanhar lá, esse aqui é o link, tem vários outros conteúdos lá, beleza? Então, agora a gente vai para as perguntas de vocês. Eu vi que, deixa eu ver se alguém mandou alguma aqui que eu não tinha visto ainda. Deixa eu ver. Aqui, o Leonardo Mondonk. Pode falar quanto recebeu por essa vulnerabilidade que permitia alterar os dados? Cara, olha só. Eu reportei essa vulnerabilidade para o Nubank em novembro. Em novembro, o Nubank, eles tinham o programa de bug bounty deles era o VDP, que era o Vulnerability Disclosure Program. Eles ainda não pagavam. Eles lançaram o programa deles que pagam esse ano. Então, esse ano que eu reportei a segunda vulnerabilidade para eles, aí essa vulnerabilidade eles ainda estão corrigindo, e aí sim, essa eles vão pagar. Só que a outra eles não pagavam porque era um programa que era VDP, um programa que não pagava pelas vulnerabilidades.
Mas, se eu tivesse esperado, né, não tivesse reportado em novembro do ano passado e reportado agora que eles começaram a pagar pelas vulnerabilidades, eu receberia mais ou menos, acho que uns $2.000, acho que é o valor do programa de bug bounty deles. Acho que eu estou compartilhando aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela inteira para vocês aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui, né? Deixa eu abrir aqui a HackerOne. Aí eu acho que eu consigo pegar o programa deles aqui. Ah, na verdade, eu acho que eu não podia ter falado. Porque eu acho que o programa que paga do Nubank é privado, não público. Ó. Esse aqui é o programa deles. Esse aqui sou eu. Do Cadu, programa me deles. avisa se tiver que editar alguma Não, coisa. relaxa. Tá de boa, relaxa. Ó, esse aqui é o programa deles. Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu logar na minha conta. Vocês estão vendo só essa tela do slide aqui, né? Senão. Que eu vou precisar colocar meu 2FA ali, peraí. Pra poder logar na minha conta, aí eu mostro pra vocês o outro programa deles lá, mas não tem problema. Tá movendo só o slide, tá tudo certo. Beleza. Nossa, derrubei aqui o negócio. Aí, tá logando aqui. Beleza, deixa eu pegar aqui, acho que é esse aqui. My Programs. Aqui, achei. É, ó, se eu tivesse reportado, realmente tá escrito aqui que tem um programa privado, mas dá nada. Eu teria ganhado $2.000 se eu tivesse esperado, né, para reportar para esse programa deles aqui. Então, se eu tivesse esperado e reportado para esse aqui, eu teria ganho $2.000. Mas como eu reportei ano passado, eu não ganhei nada pela vulnerabilidade, porque eles ainda não pagavam pelas vulnerabilidades. Acho que se pesquisar aqui no Nubank, quer ver? Nubank Hackers. Realmente ele deve aparecer. Ó, eles lançaram agora em setembro, ó. Setembro de 2021, tá vendo? Então eles já existia o programa deles na HackerOne, só que não pagava. E aí eles lançaram agora em setembro esse programa que eu mostrei ali, e aí esse programa paga. Então, se eu tivesse esperado, né, não tivesse reportado em novembro e reportado agora, eu teria ganho, né? Mas não tem problema, né? Tem outros programinhas aí pra gente brincar, né? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. FBI batendo sua porta. Qual a linguagem ou linguagens que tu indica para estar nas pontas dos dedos para trabalhar com bug bounty? Cara, eu uso muito Python, tipo, eu uso muito Python no dia a dia para escrever script. Python é muito foda, ele ajuda muito na automatização, né? E JavaScript eu uso bastante também, cara. Eu uso bastante JavaScript para automatizar algumas tarefas daí. Ou se eu quero fazer alguma coisa pontual, eu tenho, por exemplo, sei lá, uma lista de subdomínios, eu quero pegar todos esses subdomínios, eu quero fazer alguma coisa específica com eles. Eu não vou escrever um script em Python para fazer isso. Eu pego o shell script mesmo e escrevo ali rapidinho, né? Então, essa aqui é a resposta para o Under, beleza, Under? Python e shell script, os maravilhosos. Se puder aprender PHP, também te ajuda a ter uma ideia de como funciona back-end e tal, é um bom lugar. Só lembrando que tem que aprender as bases de graça, seguem a Semana do Web Hack. O Rafa falou pra. O Rafa me acompanha lá. A Semana do Web Hack é o que eu falei, as séries lá de vídeos, né? Vocês algum específico, tipo Kali ou Parrot? Cara, pra quem. Para quem tá começando com. Eu não recomendo, entendeu? Esses foram os meus erros no começo, assim, eu achar que, pô, vou instalar o Kali, vou sair hackeando tudo e tal. E, na verdade, o Kali é só uma ferramenta, né? Não é nada demais, sabe? Então, eu não recomendo. Para quem tá começando, eu realmente não recomendo você instalar e você saindo fazendo as coisas, sabe? Eu não recomendo mesmo. Hoje, eu tô usando o Windows, vocês estão vendo que, né? Tô usando o Windows 11. Algumas coisas que eu utilizo tá instalado aqui nele. Até um pouco tempo atrás eu usei Debian, né? Eu fiquei aí um ano e meio, 2 anos usando Debian. E aí eu instalava as ferramentas que eu precisava nele e tudo certo. Então é uma boa forma também de você instalar as ferramentas que você precisa. E para web não é nem muita ferramenta, sabe? É mais a análise estática mesmo que você faz, análise dinâmica ali que você faz do site.
então não utiliza muito. Eu até tenho uma VM com o Kali instalado, mas eu posso falar que faz tempo que eu não ligo ela, tá? Faz bastante tempo. Qual interface? Qual a interface do Debian que eu usava? Eu usava GNOME, né, cara? A interface mais bonita que tem do Debian, pô. Mr. Robert BR, tô longe, né? No Linux. Tá procurando vulnerabilidade no Windows 11? Olha, as técnicas antigas aí continuam funcionando. E Mimikatz funciona no Windows 11 de boa, tal. E o Windows 11 está procurando muitos bugs? Não, eu instalei recentemente, eu nem parei para olhar. E não é minha especialidade, galera. Eu não sou especialista em infra, não. Minha especialidade é web. Meu negócio é achar a falha em site web. Essa é a minha parada. Minha praia é achar a falha em sistema web. Mimikatz no Windows 11, que ótima notícia. Funciona, cara. Mimikatz no Windows 11 funciona, ó. Belezinha. Eu falei que ia mostrar para vocês isso aqui, né? Ó, WSTG. Esse aqui é bem legal, ó. Deixa eu mandar o link para vocês aí. Aí, esse carinha aqui... Nossa, esse aqui é... Sério. Eu amo o ASP, cara. Eu amo o ASP. Aí, aqui tem checklist, tem template, tem documento. Olha isso aqui, cara. Eu acho que é esse daqui. Eu acho que... Putz, eu não tenho Excel na minha máquina, cara. Eu uso o negócio do Google lá. O Google Spreadsheet lá, né? Mas tinha um PDF, quer ver? Acho que se eu pesquisar PDF tem. Quer ver? V4, acho que esse aqui... Esse aqui é o site, não é o PDF, né? Mas o site já dá uma boa ideia, olha só. Então aqui ele fala, por exemplo, sobre a introdução ao WSTG, o que é o ASP e tal, tudo mais. Ele fala sobre os princípios. Aí ele começa falando aqui, por exemplo, sobre threat modeling, que é uma parada muito foda e muito legal que vocês têm que saber. O que é threat modeling? É basicamente você pegar um sistema e você fazer uma modelagem de ameaça. O que é um problema, o que é uma ameaça para aquele sistema específico. Então, o Nubank ele tem um threat modeling desenhado dos possíveis problemas de segurança que pode acontecer no Nubank. Então, desenhado, isso aqui é um problema, esse aqui pode ser um problema, e baseado no risco que aquele sistema pode ter, que é feito a análise de vulnerabilidade daquele sistema. Inclusive, o Threat Modeling ele faz parte do PTS, né? É uma das etapas, né, do PTS, você olhar para uma aplicação e você ver aqui o que é um risco, né? Então, para quem não sabe, o PTS é o Penetration Test Standard. Basicamente, ele diz o passo a passo para você executar um pen test, né? Então, tem aqui o Pre-Engagement, que é assinar contrato, fazer NDA e tudo mais. Tem o Information Gathering ou Intelligence Gathering. E aí, depois do Intelligence Gathering, antes da análise de vulnerabilidade, você precisa fazer um Threat Modeling. E o Threat Modeling é você fazer exatamente o que eu falei. Você pega o sistema, pega a empresa e fala, cara, o que poderia quebrar essa empresa? Então, toda vez que eu fazia, né, um pen test, eu falava, beleza, qual falha de segurança pode quebrar essa empresa? Então, o que é um risco de segurança para essa empresa? Era sempre o que eu pensava, chegava, desenhava um threat modeling pensando o que pode quebrar essa empresa. E baseado nisso, baseado nesses problemas, nesses riscos, é que eu começava a procurar as vulnerabilidades. Aí que eu começava a fazer análise de vulnerabilidade, baseado nos riscos. Então, isso aqui é um risco, eu vou procurar vulnerabilidades que eu consiga fazer exatamente isso que está naquele determinado risco. Depois disso, eu vou para a exploração, pós-exploração e o relatório. Então, threat modeling ele se aplica também para bug bounty, tá? Você pega uma aplicação, um programa da empresa, identifica quais são os problemas, aí você foca em achar vulnerabilidades que afetam aquele risco, aquele determinado risco. Porque como que você aumenta o quanto você vai ganhar no bug bounty? É você mostrando o impacto que aquela vulnerabilidade tem sobre aquele sistema. Então, você identificou uma vulnerabilidade, você vai entrar lá no CVSS, no site da First, vai fazer o cálculozinho lá de qual o nível de criticidade da sua vulnerabilidade. Então, a gente pode entrar aqui no Calculator. Cadê? Calculator. Aqui, Calculator. E aí, aqui a gente vai dizer, por exemplo, o ataque ele acontece localmente ou ele pode ser via rede? Um ataque web é via rede, por exemplo, né? Qual a complexidade do ataque? Uma complexidade do ataque é baixa. Você precisa de privilégio? Você precisa ter acesso administrativo no sistema? Ou você não precisa ter acesso administrativo? É um ataque que você não precisa nem ter usuário e senha. Um ataque não autenticado.
Não, beleza, não precisa nem ter usuário e senha. Ah, então não precisa de interação com o usuário. Por exemplo, o usuário precisa entrar e clicar num link, o usuário precisa acessar uma determinada URL para a vulnerabilidade acontecer? Sim ou não, por exemplo. O escopo, se você muda o escopo onde é aplicado aquela determinada vulnerabilidade naquele determinado software daquela empresa, ele afeta outros softwares da empresa ou não afeta? Então eu posso colocar o escopo, por exemplo, como unchanged. E aqui são os pilares de segurança da informação, né? Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, afeta a confidencialidade total dos dados e a integridade total dos dados, mas não afeta em nada a disponibilidade. Então ele já classificou como crítico. Ah, não afeta a integridade e não afeta a confidencialidade. Então não é uma falha de segurança. Se não afeta a confidencialidade, integridade e disponibilidade, não é uma falha de segurança. Ah, não, afeta a disponibilidade do sistema. Afeta totalmente a disponibilidade do sistema. Não, afeta totalmente a integridade dos dados. Afeta totalmente a confidencialidade e a disponibilidade. Então é uma classificação que ela vai de 0 a 10, né? Então, essa aqui, por exemplo, esse exemplo de vulnerabilidade hipotética que a gente criou aqui, ela teria o nível 9.8 e seria uma vulnerabilidade crítica. Então, o nosso relatório que a gente enviasse, ele seria o relatório de uma vulnerabilidade crítica. Então, depois que você classificasse o CVSS da sua vulnerabilidade, você precisaria dizer qual é o impacto que essa vulnerabilidade traz para a empresa ou para aquele determinado sistema. Então, beleza, um atacante malicioso conseguiria ter acesso aos dados e informações de outros usuários. Um atacante conseguiria ter acesso à conta do usuário e fazer saque do saldo da conta do usuário, por exemplo. Então, é isso que você precisa colocar. Como que você... os passos que você precisa fazer para reproduzir a vulnerabilidade, uma descrição da vulnerabilidade, a correção daquela vulnerabilidade, não necessariamente o passo a passo da correção, mas pelo menos alguns links de referência. Olha, dá uma olhada nesse link, dá uma olhada nisso aqui, um material complementar ali para você ajudar a empresa no processo de correção da vulnerabilidade, e no impacto você precisa descrever exatamente o porquê que aquilo é uma falha de segurança para a empresa e o porquê que a empresa deveria se importar com aquilo e provando que realmente aquela vulnerabilidade é crítica, que realmente aquela vulnerabilidade é alta, você escrevendo o porquê que ela é crítica, o porquê que ela é alta, beleza? Então, esses dois links aí são bem legais, tá? Hoje em dia, com a experiência que você tem em Threat Modeling, ainda te ajuda? Cara, me ajuda muito, com certeza, porque você parar e olhar para um sistema, eu tenho uma experiência boa com análise e identificação de vulnerabilidades, só que eu me deparo com um sistema, é mais fácil eu parar e identificar o que é um problema, quais são as ameaças que tem para aquela empresa e procurar vulnerabilidades em cima disso do que sair procurando vulnerabilidade igual doido, né? Sair procurando vulnerabilidade igual doido funciona? Funciona. Mas pode ser que você ache alguma coisa ou outra, mas só isso. Agora, quando você define uma modelagem de ameaça e você procura vulnerabilidades em cima dessa modelagem de ameaça, aí a probabilidade de você achar falhas mais críticas é mais alta. Então, se você pegar os maiores reportes de bug bounty, você vai ver que o cara parou para focar e mostrou, ó, isso aqui acontece, a gente chama até de business logic bugs, né? Se você, falha no modelo de negócio, né? Um bug na lógica daquela aplicação. Então isso também é uma coisa que conta muito em bug bounty. Uma falha, um comportamento não esperado pela aplicação, um business logic bug. Então isso é uma coisa bem legal de explorar em bug bounty. Obviamente, as vulnerabilidades comuns que acontecem em aplicações web, server-side request forgery, XXZ, serialização insegura, request smuggling, XSS, assim por diante, né? Beleza? Então, tem mais alguma pergunta? Nossa, eu tenho que secar aqui que eu molhei tudo aqui, cara. Tem que pegar um pano ali depois. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que é essa... Você acha que vale a pena, assim, tipo, entre um emprego, vou lançar uma pergunta polêmica, entre um emprego, CLT, e de pentest, e fazer em tempo integral bug bounty, o que você acha que valeria mais a pena? Cara, isso não é nem polêmico, isso é comum, na verdade, porque eu conheço várias pessoas, tipo, várias pessoas mesmo, que
elas têm um trabalho CLT normal ali, como pentester, ou trabalhando no Red Team de uma empresa, e no final de semana ou à noite, essa pessoa dedica para procurar vulnerabilidades em outras empresas, fazendo bug bounty. Então, muitas pessoas que eu conheço têm como hobby fazer bug bounty e ganhar dinheiro. Então, um exemplo é o Ataíde, né? O Ataíde, ele trabalha lá com pentest, mas ele faz bug bounty. O Manuel, por exemplo, também, mesma coisa. Ele trabalha, tem o trabalho dele lá no governo, mas ele faz bug bounty nos horários vagos. Então, várias pessoas que trabalham na área, eles têm ali um trabalho, mas também faz bug bounty em horas vagas. Eu tenho minhas empresas, mas eu também consigo dedicar um tempo legal para bug bounty, sabe? Então, depende de cada pessoa. Eu não sei se eu teria como uma fonte de renda principal, por exemplo, só o bug bounty. É claro que você pode pegar um bounty, pô, sei lá, que vai te dar 100 mil reais. Vai ser casos extraordinários, né? Normalmente ali as falhas que você vai receber é 100, $200. Sei lá, eu joguei $2.000, né? R$ 2.000. Então, $200, $250, $500, $1.000. Então, para você ganhar acima de $2.000 numa vulnerabilidade, são vulnerabilidades altas, né? Então, não sei se eu teria como uma fonte de renda principal, mas é uma coisa que você consegue, assim, se você dedicar um tempo, tirar uma graninha, entendeu? Então, de vez em quando sai uma vulnerabilidade na Microsoft que pode te pagar aí uns 20, 30 mil reais, entendeu? Então, depende muito ali da organização, mas eu teria, assim, um trabalho ali, ou se você quiser empreender, que nem é o meu caso, empreender na área ali, e você ter uma outra forma de você ter uma outra fonte de renda também, sabe? Essa live vai Legal. ficar gravada em algum lugar? Acho que vai pro YouTube, né, André, o Gustavo? Vai, a gente coloca no canal do curso, daí você pode pesquisar lá por Polyweek ou pelo nome da palestra também. Vou colocar o nome do Cadu lá também, pra vocês poderem achar. E me diga uma coisa, você acha que é justo o preço que eles pagam Cara, pelas eu acho que vulnerabilidades? Porque assim, tem essa é a toda a maior polêmica, cara. Essa é a maior polêmica, né? Porque Porque, tem muito estudo, né, por trás e esforço. Às vezes, por exemplo, você faz um pentest ali e talvez você não ache uma vulnerabilidade crítica, mas não quer dizer que é menos válido, né, o trabalho. Então, como é que é isso? cara, isso é uma das paradas mais discutidas hoje, né? No cenário de bug bounty, né? Porque quem decide o quanto vai pagar por cada vulnerabilidade é a empresa, né? Então, tem empresa que paga R$ 200 por uma vulnerabilidade crítica, R$ 1.000 por uma vulnerabilidade crítica. Algo que é muito pouco, entendeu? Então, no Brasil, principalmente no Brasil, porque no Brasil é um cenário que ainda está começando, ainda está engatinhando. Lógico, né? Uma empresa como o Nubank já tem uma mentalidade diferente, já está na HackerOne, aí paga em dólar, então tem uma mentalidade totalmente diferente, né? Agora, algumas empresas no Brasil ainda estão desenvolvendo essa mentalidade, é um mercado que está acontecendo ainda. Então, lógico, você pode criar aqui no Brasil. Obviamente, os sistemas ali são diferentes dos gringos, né? Porque nos sistemas gringos tem mais maturidade de segurança do que no Brasil, né? O Brasil tem pouca maturidade de segurança. Então, para você identificar vulnerabilidades, esses dias eu fui convidado para um programa de uma empresa aqui no Brasil e, cara, tinha, pô, sei lá, um sistema que vai para produção e tem SQL injection hoje em dia é um negócio ridículo, entendeu? O cara não usar um ORM hoje em dia num sistema de produção é ridículo, sabe? Então, você ir testar um programa de bug bounty brasileiro e ter SQL injection, eu reportei XSS, reportei SQL injection, pô, e aí eu reportei uma falha crítica lá e a empresa pagou R$ 1.000, entendeu? Então, não é nada. Então, realmente, tem sim essa discussão. E até foi um debate. A gente fez uns 2, 3 meses atrás, um evento chamado Bug Hunt Con, que foi uma conferência de bug bounty aqui no Brasil que a gente fez. E um dos assuntos a gente tentou entender os dois lados, né? O lado de quem testa as vulnerabilidades e o lado da empresa, né? E tem um lado da empresa que tem um pouco de razão, que é, pô, a empresa tem uma dificuldade, a maioria das empresas tem uma dificuldade em vender budget de segurança para o board da empresa, né? Não é todo o board da empresa que olha para a segurança como uma prioridade, né?
Então, a gente sabe, a gente que trabalha na área, sabe que é uma dificuldade você conseguir trazer dinheiro para a área de segurança da empresa. É uma batalha, né? Você defender o seu budget de segurança ali para o seu anual. Então, você chegar para o CEO da empresa lá, o CFO da empresa, e falar que você precisa ali de 1 milhão para colocar no programa de bug bounty, 2 milhões para colocar no programa de bug bounty, ele não vai olhar com bons olhos para você, a não ser que você dê um bom argumento para ele. Então, pelo lado da empresa, ela tem um pouco de razão, sim. Só que essa mesma empresa que não tem o budget para poder pagar um bom bounty, também entra outras coisas. Porque, por exemplo, imagina que uma empresa que tem Red Team, hoje é um cenário real, tá? A empresa, por exemplo, tem Red Team, né? Tem lá uma equipe só focada em achar vulnerabilidade, faz pentest regularmente, a cada 3, 6 meses, regularmente. Tem um processo de desenvolvimento seguro, um STL, né, que a gente fala, e tem todo um processo bonitinho de desenvolvimento seguro de software, tem toda uma cultura de desenvolvimento, tem uma pipeline de desenvolvimento bonitinho, bem definido, um DevSecOps, né? Bonitinho ali. Então, pô, o sistema, quando ele vai para produção, ele já está bem feitinho, bem produzido. E essa empresa gastou uma grana, né? Ela gastou uma grana pagando o salário da galera do Red Team, gastou uma grana pagando o pentest que ela fez, ela gastou uma grana implementando essa estrutura de DevSecOps e tudo mais. Então a empresa gasta uma grana com segurança em todo esse projeto, em todo esse processo do sistema que está indo para produção. Então, se essa empresa gasta lá milhões para poder fazer isso, e chega o sistema em produção e alguém lá do programa de bug bounty reporta uma falha, toda essa cadeia ela falhou, né? Em não identificar essa vulnerabilidade. Então, na minha opinião, a classificação do pagamento dessa vulnerabilidade, ela deveria ser extremamente alta, porque pô, eu dediquei um esforço, eu dediquei muito dinheiro para não acontecer aquela vulnerabilidade. E se mesmo assim acontece aquela vulnerabilidade, é porque o meu processo aqui falhou em algum momento. Então é identificar e valorizar isso lá no bug bounty, né? Então, empresas como Uber, Netflix, empresas grandes, elas entendem isso. Facebook, por exemplo, elas entendem isso e elas falam, não, realmente, Microsoft também, realmente não, faz sentido. Eu gasto uma puta grana aqui com segurança, com todo, para manter tudo seguro. Vem um doido lá da Índia lá, ou do Brasil, ou de onde for, e reporta uma falha de segurança que compromete meu sistema inteiro, que tem uma execução remota de código no meu sistema. E como que eu não vou poder premiar esse cara com 10 mil dólares, com 15 mil dólares, 20 mil dólares, entendeu? Então, a mentalidade de empresas americanas é um pouco diferente das empresas brasileiras. Esse cenário que eu dei é de uma empresa real brasileira e eles pagam, tipo, 2 mil reais numa vulnerabilidade crítica. Então, é um cenário que a gente ainda está crescendo aqui no Brasil, mas no exterior ele é bem mais avançado e tem discussões. A HackerRun faz muitas pesquisas com os bug hunters para entender como melhorar esse cenário, sabe? Então, é uma coisa bem legal que eles fazem e eles começam a fazer sugestões de trocas de preços para as empresas. Falam, ó, se você colocar um valor baixo no seu bug bounty, ninguém vai testar a sua empresa, né? Se você, esses dias eu vi uma empresa que estava pagando 50 reais numa falha baixa. Quem que vai querer testar, entendeu? Quem que vai querer gastar o tempo testando o sistema dessa empresa? Ninguém. Eu olhei o programa e falei, eu não vou testar esse programa. Por que eu vou querer testar o programa? Eu não vou, né? Então, a maioria das pessoas vai olhar para esse programa e não vai querer nem testar, porque paga pouco. Né? Então, causa um desinteresse também dos bug hunters. Então, a empresa perde em não ter pessoas testando o sistema dela e perde também em não pagar mais para ter os reportes, né? Então, se você paga mais, você atrai mais atenção das pessoas para testar o seu sistema. Então você está comprando as vulnerabilidades, né? Se você paga pouco pelas vulnerabilidades, né? Talvez vale mais a pena a galera vender no mercado negro as vulnerabilidades, né? Tem isso, né? Pra galera aí, tem a Zerodium aí, ó. Não saiu de mim essa Meu palavra aí. Deus do céu. Os caras lá compram um Zero Day da Microsoft, eles pagam 2 mil dólares se você achar uma falha no Windows, por exemplo. 2 mil É, dólares? Não, 2 milhões de dólares, né? Então, mas tem, né? Tem possibilidade, né? Mas, é um bom cara, argumento, né, pra é. vender pra empresa. Então, tipo, pô, mas aí a Microsoft faz por valer a pena. Eles falam, não, beleza, a gente vai pagar tantos mil dólares, milhões de reais aí para vocês também, se vocês mandarem a falha pra gente. Então é um puta mercado, assim, é bem bacana, né? Deixa eu ver, você sabe de alguma empresa que vende proteção de cyberataque
e acabou sendo hackeada. Quer saber a Cara, eu não. fofoca? Eu acho que eu sei. Você é fofoca, né? Tô ligado. Sei, isso é complicado, cara. Acontece, né? Ninguém tá 100% seguro, né? Ó, o Jonathan mandou uma pergunta aqui. Tu achas que os bug hunters ainda são confundidos com hackers e isso pode ajudar nos interesses das empresas brasileiras na área? Nossa, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Isso é uma cultura que vai demorar muito para mudar, entendeu? E vai muito da gente também educar as pessoas. Eu sei que é chato, né? Pô, não é hacker e tal, né? Não é bem assim e tal, né? Hacker é um cara do bem, é um cara que ajuda as empresas tal. O cara que invade pro mal é um criminoso, né? O cara é um criminoso. Então, não é um hacker, ele é um criminoso. Então, começar a dar nome, né? Então, não, esse cara que fez essa invasão ali não é um hacker. Aí a pessoa, como assim não é um hacker? Não, não é um hacker, ele é um criminoso, né? Então, são coisas diferentes e vai um tempo aí pra gente conseguir educar as pessoas, né? Mas sim, isso colabora para as empresas falar, peraí, como assim vai ter uns hackers testando a minha empresa? Tem empresa que ela tem essa visão, falou, como assim hackers vão testar a minha empresa? Tem muito essa visão e é uma visão que vai demorar ainda para as empresas mudarem, sabe? Tá evoluindo, né, conforme o tempo. Nos últimos 3 anos aí mudou bastante a visão que as empresas tinham, e aí nos próximos anos deve mudar ainda mais e abrir cada vez mais o mercado brasileiro, né? Então agora que você está vendo ó, o Nubank lançando programa de bug bounty, C6 lançando programa de bug bounty, e as empresas começando a se interessar, falou, opa, peraí, eu acho que eu vou lançar um programa de bug bounty também, que isso aqui vai me ajudar. Então tem o Juei, Webmotors, tem um monte de empresa aí no Brasil já se interessando e já lançando os programas de bug bounty, bem bacana. Não é fácil, né? O Renan falou, vai ser difícil. Não é fácil, mas é totalmente possível, né? Com bastante esforço e dedicação da nossa parte aí, eu acho que a gente consegue, né? Fechou? Dá. Aos poucos a gente consegue. Não, a gente consegue sim, com certeza. Queria saber, assim, em termos de. Porque você está participando, por exemplo, de um programa público de bug bounty, tem muita competição ali, né? Principalmente se for uma empresa Muito. grande, pagando uma boa recompensa, né? Você tem alguma dica para a gente de por onde é o melhor caminho? Será que a gente cai direto nos públicos que pagam mais? Por onde você vê, sabe? Por causa que eu imagino que deve acontecer muito de dar relatório duplicado, né? Esse O tipo de público dá coisa. Então, muito. O público dá muito, 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 muito. como que a gente Muito. evita isso? Tem alguma Cara, ideia? a melhor forma, na minha visão, é você focar em programas privados. Eu sempre falei isso pra todo mundo. A melhor forma é focar em programa privado. E não é difícil você conseguir programa privado. Então, hoje tem esse carinha aqui, eu vou ter que compartilhar minha tela de novo com vocês aqui. Tem esse carinha aqui da HackerOne. Então, você pode vir aqui e logar nele. Os caras hacker não ligam para a interface, vocês viram, né? Os caras colocam só um bootstrap ali, tá bom. Aqui. Aí. E aqui tem, por exemplo, ó, tá vendo aqui que tem uma SHA resolvida, né? Essa aqui é easy, aí essa daqui é easy também, essa aqui é trivial, aí essa daqui é easy. Aí tem outras falhas de outras modalidades. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a cada 26 pontos, você ganha 2 convites para programas privados. E, pô, você entra aqui, essa aqui tem 4 flags. E eu acho que cada flag aqui vale 10 pontos. Não lembro bem quanto vale cada flag. Mas, ó, nesse micro CMS aqui, V1, tem 4 flags. E que para cada flag que você ganha, você vai ganhar uma pontuação. Quando você completar essa barrinha de pontuação, você vai ganhar 2 convites para programa privado. Pronto, já ganhou o convite para programa privado. Então, você pode entrar aqui e resolver essa daqui, esse daqui também. Então, é uma ótima. Esse aqui é bem legal. O Postbook é um bem legal para você. Tem 7 aqui. Se você resolver o Postbook e o Micro CMS, você já ganha aí uns 6 programas privados de bug bounty para você testar. Então, isso aqui é só um filtro, né? Para eles filtrarem as pessoas que vão entrar na plataforma. Claro, você olhar ali, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai abrir direto. Deixa eu ver se ele não vai licar nada aqui. Acho que ele ia licar. Nossa, ele abriu o inbox. Peraí, deixa eu esperar ele carregar. Deixa eu ver se ele foi. Ele redirecionou. Nossa, quase que eu liquei as vulnerabilidades que eu reportei ali. É que aqui na inbox ele fica todos os reportes que eu enviei, entendeu?
Aí aqui aparece os convites para programa de Bug Bounty, ó. 15 horas atrás recebi o convite. Opa, não podia ter mostrado, né? Eu sou burro, é programa privado de Bug Bounty. Aí esses aqui são os programas, programa privado, né? Esses aqui são os programas públicos. Então assim que você se registra na HackerOne, aqui aparece, por exemplo, a Gemini tem um programa de Bug Bounty, o JFrog tem um programa de Bug Bounty, o Tinder tem um programa de Bug Bounty, a Epic Games tem um programa de Bug Bounty. Então abrir o do Tinder e o da Epic Games, vamos ver. Ó, o da Epic, eles têm o programa deles, eles receberam 472 reportes até agora, e eles lançaram o programa deles agora em setembro de Bug Bounty, ó. Então eles pagam $500 uma falha baixa e $15 mil uma falha crítica, né? E aí, aqui é o programa deles, então aqui tem uma política, o que você precisa seguir. E os relatórios você precisa enviar em inglês, tá? Isso é um ponto importante. Para empresas americanas, né? Se for na HackerOne, se for na Bug Hunt, você pode enviar em português. Aqui tem a classificação das vulnerabilidades, né? Ó, é uma execução remota de código no escopo da Epic Games. Aí aqui embaixo tem o escopo, ó. Aqui é o escopo do programa deles. Então, qualquer site que tiver dentro do rocketleague.com, tudo que for asterisco, né? Qualquer subdomínio que for a rocketleague.com é considerado um asset crítico e é elegível para bounty. Tudo que tiver dentro do PsyNetGG é crítico e elegível para bounty. Do Unreal Tournament.com, Epic Games, tudo isso aqui, Fortnite, tudo que for aqui, por exemplo, ó, achei uma vulnerabilidade no site do Fortnite ou um subdomínio do Fortnite, eu posso reportar. Dependendo do nível de criticidade, eu posso ganhar um bounty da Epic Games. Então, isso que é bem legal. Então, isso aqui são os ativos no escopo. Aí aqui tem o Out of Scope. Então, se eu achei uma vulnerabilidade no site epicsupport.force.com, não é válido o meu reporte. Eu posso até enviar o reporte, mas ele vai ser fora do escopo. Docs.unrealengine.com. Então, todos esses carinhas aqui, eles não são considerados parte do programa de bug bounty deles. Então, tá bem explícito aqui o que não faz parte do programa de bug bounty deles. Então, esse aqui Aí não você faz. me E falou um aqui, negócio que me chamou a atenção. Se tiver alguma coisa fora do escopo, você pode fazer o pentest e mandar a vulnerabilidade ou você não pode dar um você problema? pode mandar, só que você não vai ganhar bounty, né? Sim, mas isso aí não pode dar um problema legal por estar fazendo algo, Não, algo não, fora do não. escopo? Não chega a dar problema, porque a empresa pode, tipo assim, não é porque tá fora do escopo que você não pode testar. Você pode até testar, entendeu? Você pode chegar e falar, ó, talvez, ó, eles até dão um exemplo, né? Se você estiver testando e por um acaso, né? Isso aqui é fora do escopo. Mas, pô, vai que você achou um RCE, vai que você achou, sei lá, um vazamento de dados aí dos meus clientes, me envia, né? Aham. Aí pode ser que né, eu crie uma exceção e te Daí até premie, né? considerar. Então eles Entendi. colocam alguns exemplos, tipo assim, é fora do escopo, mas se você achar um RCE, a gente pode negociar e te pagar, entendeu? Justo, justo. Faz Então, sentido. faz sentido, né? Então, esse é um exemplo. Aí tem esse aqui é da Epic Games, esse aqui é do Tinder. Ó, o Tinder paga $10 mil. Vamos ver o que tem nos assets no escopo do Tinder. Então, tudo que for Tinder.com, GoTinder, e fora do escopo deles é GoTinder, Help Tinder e GoTinder IMG e X.net. Então, esses três sites aqui, eles são fora do escopo. O aplicativo deles, ó, do Android e do iOS, estão no escopo. Então, se você achar uma falha no aplicativo deles do Tinder, você pode reportar e você pode ganhar um bounty pela falha que você identificou. Então isso aqui é bem bacana, né? Então aqui tem todos os programas públicos ali. Opa, acho que eu saí de lá. Então essa telinha aqui o diretório é onde tem todos os programas públicos de bug bounty. Então tem aqui um monte de programa, é bem louco. Tem de tudo aqui, né? Tem o Xvideos, Pornhub, inclusive Stripe, tem de tudo, que é engraçado. E a galera paga pelas falhas que você reportou lá. Então é bem interessante. Coinbase, tem. Acho que praticamente todas as empresas grandes estão aqui, né? Ó, tem o Nubank aqui. Então é bem bacana. Ó. Nossa, sério, eu posso ficar scrollando aqui um tempão que não vai acabar. Ó. Tem um monte de empresa, um monte de empresa. Então, isso aqui é bem bacana, tá? Isso aqui são só as empresas dos programas públicos, né? Aí tem os programas privados. Aqui em Hacker Dashboard, eu não vou entrar ali, senão ele vai licar as minhas coisas. Mas dentro de Hacker Dashboard tem os meus programas, My Programs, ele aparece. Aí dentro de My Programs tem todos os programas privados que eu faço parte. É bem legal. Aí é isso. Mas pode até filtrar aqui, pô, eu quero só os programas de bug bounty que oferecem bounty, tá vendo aqui, ó? Oferece bounty. E aí você pode ver, por exemplo, a Celo oferece bounty, Tinder oferece bounty, Recorded Future oferece bounty. E aí você pode ir filtrando aqui, Elastic. Então isso aqui é bem bacana, né? Já dá pra você ter uma Bem visão. legal. Bem legal, né? É, a gente tá.
no limite do No horário ali, limite, acho. né? É que eu falo demais, né, cara? Então, se deixar mesmo, eu só vou falando. Não, isso é muito bom, muito bom. Muito bom. Foi muito bacana a apresentação aí, todo o conteúdo que você trouxe pra gente. Espero que, né, o pessoal tenha conseguido entender um pouco sobre como funciona o ecossistema de bug bounty e até os conhecimentos básicos ali necessários para você começar, né? Então, pô, preciso aprender programação, preciso aprender redes, beleza, vou aprender rede, programação, depois eu foco em focar em aprender vulnerabilidades e aplicações web. Então, Sim, espero com que vocês tenham certeza. curtido. Foi muito valioso pra gente aí, pessoal. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Ó, o Jonathan mandou atualmente o Gabriel Pato é um dos hackers éticos mais conhecidos atualmente. Tu conhece ele? Conheço. O Pato é bem legal, cara, é bem foda. Acho a forma que. Cara, o trabalho que ele faz é incrível, né, pra divulgar a área, é muito legal mesmo. Realmente. Muita gente duvida da capacidade técnica dele, só que a forma como ele fala o conteúdo não é para as pessoas da área, né, é para pessoas que não são da área. Então, ele explica de uma forma para outras pessoas. Então, Fica, ele faz fica um bem trabalho fácil. legal. É, tem gente que fica tentando arranjar erro, né, no que É, ele fala, mas ele manda bem, cara. Pô, sim, a gente sim. analisou um vídeo dele que ele Não, ele fez manda super do bem. BBB lá. Bem bacana. Que bom que vocês gostaram. Então fechou, é isso. Missão cumprida. É isso, missão cumprida. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. O prazer é todo meu. Desejo boa noite a você e a todo o resto do pessoal aí que compareceu também. Muito obrigado por comparecer. Valeu, gente. Valeu, galera. Boa noite e bom final de semana pra todo mundo aí. Você Falou. também, todo mundo aí.